Que alegria estar com você. Obrigada pela sua companhia aqui na TV Evangelizar. A partir de agora, começando o programa A Vida em Foco. Estamos ao vivo, a transmissão chega aí na sua casa via satélite. Estamos também pelo canal digital aberto e no YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós trazemos um tema bem profundo, para que você ao menos comece a questionar o sentido da vida. Existe filosofia que fala sobre isso, existe psicologia que fala sobre isso, tem vários autores, mas nós também temos que fazer as nossas próprias questões. Quem vai nos auxiliar hoje com este tema é Padre João Marcos Pola, que já está aqui com a gente, é missionário da obra Evangelizar e vai falar, então, com base no que Viktor Frankl mesmo ensinou sobre o sentido da vida. Então fique aqui com a gente, nós teremos 2 blocos para falar sobre esse tema, já que é algo extremamente profundo. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. E para que a gente possa daqui a pouquinho falar sobre o sentido da vida, vamos comemorar, porque o Seminário de Olinda e Recife completou 225 anos e a missa comemorativa foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Acompanhe comigo. Pelos corredores do Seminário de Olinda, respira-se história. Móveis, objetos, documentos. O prédio foi cenário para a criação da bandeira de Pernambuco, exatamente sobre esta mesa, pelo padre João Ribeiro, em 1817, na Revolução Pernambucana. Na capela que faz parte do prédio, no lugar mais alto da cidade, uma missa marcou os 225 anos de fundação do Seminário Nossa Senhora da Graça, responsável pela formação do clero da antiga Diocese de Olinda, que hoje é Arquidiocese de Olinda e Recife. A missa, presidida pelo arcebispo, reuniu inúmeros padres que foram alunos nesta casa e, claro, seminaristas, mais de 60. Para 21 desses jovens, a festa jubilar teve um significado além. A graça de dar mais um passo rumo ao sacerdócio. Cada vez mais nos aproximando aí das futuras ordenações e o coração vai sempre recebendo essas alegrias de Deus. Então o sentimento é de muita gratidão, muita alegria, um louvor ao Deus da vocação que nos chama, que nos envia e que nos capacita para o serviço da igreja e o serviço dos irmãos. A recepção dos ministérios de leitor e acólito marca a caminhada vocacional destes jovens e representa a maturidade de fé exigida aos que se aproximam das ordens sagradas. Por isso, a formação no Seminário de Olinda é sempre um assunto que demanda especial atenção de Dom Paulo Jackson. Conhecido como Casa de Heróis, o seminário procura formar sacerdotes para a cruz, heróis pela cruz de Cristo. Formar presbíteros que seguem Jesus Cristo e que querem viver a radicalidade do Evangelho. E nesta perspectiva que o Papa nos aponta no documento final do Sínodo, discípulos que são sinodais, missionários ao mesmo tempo. Arquitetura, localização, história, missão, tudo isso faz do Seminário de Olinda um dos locais mais bonitos e importantes da cidade. Vocação lapidada, formação de operários para a messe. Aí a gente começa falando sobre vocação e lembramos então do sentido da vida, que é o nosso tema principal desse programa. Sentido da vida que muitas pessoas procuram, outras talvez nem pensem tanto a respeito desse tema, tratam mais talvez como objetivos da vida, né? Então é bom a gente trazer esse aspecto que pode ser filosófico, pode ser mesmo um questionamento interior. O próprio Santo Inácio de Loyola falava muito sobre o sentido da vida e nos convidava a meditar, né, Padre? Seja muito bem-vindo, obrigada por trazer esse tema para a gente hoje, viu? Obrigado, Carol. Uma alegria estar participando aqui do seu programa. Papa João Paulo II também falava muito sobre o sentido da vida
E gostava também muito de Victor Frankl. Então, em alguns documentos, cartas encíclicas do Papa João Paulo II, a gente vê que ele sempre falava puxando alguma coisa por esse lado do sentido, né? Sentido da vida. Mas o que é o sentido da vida, né? Surgiu com a logoterapia. A logoterapia é a terceira escola de psicoterapia de Viena, onde também a primeira escola era de Freud, né? Vivia Freud, que baseava-se tudo na questão do poder, do prazer, o melhor, do prazer, né? Do poder era Adler. Frankl, então ele bebeu dessas escolas, primeiramente, de Freud, depois de Adler, mas aí ele se fazia esse questionamento: será que a vida é só isso? A vida é só desejos como Freud, prazer, ou poder ligado ao complexo da inferioridade também em Adler? Ele disse: não, a vida tem um sentido. É possível viver uma vida com sentido, encontrar esse sentido. E aí é por isso que logoterapia significa sentido de vida ou em busca de sentido. Também podemos compreender logoterapia como a cura através do sentido ou por meio do logos. Ele diz, por isso logoterapia, né? Logoterapia é a cura por meio também da palavra, do logos. Se nós pegarmos esta explicação, ele até dizia numa das frases, o logos é maior do que a lógica. E aí se a gente faz uma junção, porque o Frankl ele não fazia essa mistura da logoterapia com a questão espiritual, embora ele fosse judeu. E por isso que foi também levado ao campo de concentração. Passou por 4 campos de concentração. Em torno de 3 anos e meio, mais ou menos, ele ficou no campo de concentração. E já trazia essa questão da logoterapia, do sentido de vida. Começou a escrever o primeiro livro dele, Em Busca de Sentido. E aí, então, ele é levado para o campo de concentração. E dentro do campo de concentração, em meio a todo aquele caos, sofrimento, fome, doença também, ele cuidou de muitas pessoas, mas também ficou doente. Ali ele descobriu, ele disse: eu mesmo como médico, psiquiatra, eu não imaginava a força interior que o ser humano tem dentro de si para superar qualquer situação. Ele via isso no dia a dia, nos companheiros, e ele também, né? Então ele diz que nós precisamos ter um sentido na vida. E aí como que nós encontramos esse sentido, né? Porque a gente às vezes confunde sentido de vida como uma vida sem preocupações, sem cruz, né? Sem problemas, né? Então ele fala muito que o sentido também está ligado à questão da liberdade com responsabilidade. Não é uma liberdade, tanto é que ele pediu para... ele deu muitas palestras, também viveu nos Estados Unidos por um tempo, né? Ele pediu para que construísse uma estátua da responsabilidade. Não tem a estátua da liberdade? Tem, uma estátua da responsabilidade nos Estados Unidos. Por quê? Porque a nossa liberdade está ligada à responsabilidade. E aí ele diz, né, e isso serve muito para a nossa experiência também, né, que nós não somos livres de... Por exemplo, nós não somos livres de ficar doente. Não sei se você pegou Covid, eu peguei Covid na época da Covid. Algumas vezes. A minha ainda foi nas férias, estava lá em Balneário Camboriú. No último dia, graças a Deus foi no último dia, né, retornando, peguei Covid. Eu não escolhi pegar Covid. Então eu não tenho essa liberdade de ficar doente. A liberdade de me acontecer, por exemplo, um acidente, se eu estou na estrada, na rua, não é? Várias realidades que às vezes fogem da nossa responsabilidade. Então ele fala que nós não somos livres de, mas nós somos livres para fazer escolhas a partir do momento, da situação que nos acontece. E aí entra uma questão muito importante, porque Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Nossa, eu amo essa passagem, né? Sim. E aí ele traz essa questão das escolhas, levando novamente lá para o campo de concentração. O ambiente contribui com nossas escolhas? Contribui, mas não define. Imagina, ele estava dentro do campo de concentração e ele escolheu viver. Ele diz, quando nós perdemos a esperança na vida, no sentido da vida, a gente se entrega. Muitos dos colegas dele, que muitos foram mortos, alguns porque foram colocados na câmara de gás,
Outros porque perderam a esperança, adoeceram e aí eles mesmos se jogavam na cerca elétrica, porque não aguentavam mais tanto sofrimento. Então, essa questão da liberdade com responsabilidade, né? Então é possível encontrar o sentido desde que eu faça escolhas com responsabilidade. E quando ele fala que a logoterapia é encontrar o sentido por meio, né, do logos, da palavra, nós podemos, aí é uma reflexão que eu faço, né? Porque quando ele fala de ser espiritual ou nos seus livros, ele não está misturando com religião. Ele está falando desse ser racional que nos diferencia de outras os animais, as criaturas, né? Que nós temos dentro de si, então, essa capacidade de discernir o que é certo, o que é errado, fazer escolhas. Então ele não está, e também está ligado aos valores. Ele não está misturando com religião, porque a logoterapia agora está tendo uma boa aceitação no Brasil. Nos Estados Unidos, na Argentina, então, é muito bem aceito. Mas porque por um tempo se confundiu essa questão que ele trazia do espiritual, noológico, que está ligado aos valores. Então até mesmo uma pessoa que não acredita em Deus pode ser uma pessoa espiritual nesse sentido, uma pessoa que tem valores, uma pessoa que tem ética, que tem moral, né? E aí, se nós trazemos para uma realidade espiritual, nós vemos lá no livro do Gênesis que Deus cria por meio da palavra, por meio do Logos, né? No Evangelho de João, o verbo se fez carne, o Logos se fez carne e habitou no meio de nós. Quem que é o Logos? É Jesus. E o Espírito pairava sobre as águas. Então nós vemos ali também a ação da Trindade. Se nós formos fazer uma ligação para a nossa vida espiritual, nossa vida, né, catolicismo, cristianismo também, é possível encontrar sentido por meio desse Logos, por meio desse Logos que é o Criador, né? O Criador que nos criou, né, criou cada um de nós. Então, quando nós trazemos para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, é possível sim encontrar o sentido. Só que ele diz uma coisa: o sentido não pode ser dado, o sentido não pode ser vendido. Você precisa encontrar o seu sentido, que é diferente do meu, mas ele existe. Padre, tem muita coisa aqui para a gente pensar já. Daqui a pouco a gente vai continuar a nossa conversa. E eu convido você nesse momento, a gente está falando aqui de um tema que você não encontra em nenhuma outra TV aberta, eu tenho certeza disso. Você não vai ligar a tua TV em qualquer canal que está falando sobre o sentido da vida, assim de forma gratuita para o Brasil inteiro. Então eu quero convidar você a apoiar esta obra, porque nós continuamos fazendo esse tipo de transmissão graças à sua ajuda, graças a você que entende a profundidade dos temas, que entende a importância desses temas, tanto para geração de valor dentro da sua família, criação de filhos e para o seu próprio crescimento espiritual, psicológico. Se você está aqui comigo nesse momento, eu te convido a fazer a sua contribuição aqui por esse QR Code. É simples, é só você abrir o seu aplicativo bancário aí no seu celular, deve estar aí perto de você, e fazer um Pix por QR Code. Isso é tão importante porque nós conseguimos continuar essa transmissão que é 24 horas, sempre pensando no melhor conteúdo a ser transmitido dentro da sua casa, para a sua família. Muito obrigada por confiar na TV Evangelizar. E a gente faz agora uma pausa porque tem um recado aqui importante da Vanessa para você. Vai lá, Vanessa. Olá, Carol, e olá você que está em casa com a visão apagadinha, percebendo que passou o tempo e não tá mais a mesma coisa, já tá com um problema mais sério, tem alguém aí em casa que não tá enxergando direito? Então, ó, tá aqui o Vision X, que eu falo para você todos os dias. Ele é 100% natural, não tem contraindicação, você toma uma cápsula por dia e ele vai ajudando a repor elementos importantes para a boa saúde da sua visão. Você vai tomando e vai percebendo aí a melhora na sua visão. Tá em casa com aquela fumacinha que parece que tá assim, aquela nuvem no olho o tempo todo, o olho escorrendo, você fecha o olho, arde, parece que tem pimenta, sai aquela lágrima quente, final do dia vai dando aquela dor de cabeça e você sabe que é de tanto você ter forçado a vista, para tudo, né? Então você tem que tomar o Vision X, assim como tantas pessoas que já vêm tomando e recomendam pra gente. Você tava em casa como você aí pensando, será que ia funcionar ou não? Olha só, vamos ver comigo mais um depoimento de um cliente satisfeito? Veja lá. Meu nome é João Soares Lopes. Estava ruim para dirigir de noite, de dia também. Quando eu ia rapar a barba também,
Tomei o Vision X, é muito bom, eu recomendo, viu? Se é bom para mim, é bom para todos, tenho certeza disso. Vision X é para você, 0800 777 0190, e se você ligar agora, eu vou liberar 60% de desconto. É 60% de desconto e você ainda vai levar uma linda medalha de presente. Vai receber na porta da sua casa o Vision X com uma linda medalha de presente para você. Mas não adianta ficar olhando e não ligar. Pega o telefone que eu sei que está na sua mão e já liga, 0800 777 0190. As consultoras ligam para você em seguida, te explicam tudo e você recebe aí, na porta da sua casa, no conforto do seu lar. Então, não perde mais tempo, né, gente? Liga já, 0800 777 0190, porque o Vision X é o X da sua visão. Muito obrigada, Carol. Obrigada, Vanessa. E a gente estava conversando aqui sobre o sentido da vida, quando o padre João Marcos Pollack falou que nós não somos livres de alguns sofrimentos. Então a gente volta falando sobre o sentido da vida diante dos sofrimentos. Volte aqui comigo. Saímos com imagens de Camaçari, na Bahia. O canal é o 20.1. Camaçari é nomeada em homenagem a uma árvore de mesmo nome, que significa árvore que chora, devido ao orvalho que cobre a copa com gotículas de água que caem. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E você já sabe que esta semana nós teremos mais devoção nas quartas-feiras marianas, porque nós teremos um horário exclusivo para aquelas novenas que você tanto ama aqui na TV Evangelizar e vai poder acompanhar ao vivo com a gente às 11 horas da manhã, novena que é dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe, a partir do dia 26 de fevereiro, ou seja, amanhã, aqui na nossa programação, às 11 horas. Você pode vir aqui, quem é de Curitiba, presencialmente, mas já sabe que para o Brasil inteiro chega na tela da TV Evangelizar com qualidade de som, imagem altíssimo para você. Então acompanhe com a gente esse momento devocional tão importante dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe. E a gente continua aqui a nossa aula, né? Porque tivemos praticamente uma aula nesse primeiro bloco, viu, padre? Que bênção, meu Deus! E falar então sobre o sentido da vida, padre João Marcos Pollack, sobre momentos de sofrimento, né? Como você antecipou ali, a gente não fica livre de algumas situações, sim. Não é? Rezamos para que não tenhamos, mas enfim, lógico, se tivermos, né, temos que enfrentar. Como que fica essa questão? O Frankl, ele fala da tríade trágica, uma coisa até meio assustadora, né? Tríade trágica. O que é a tríade trágica? A dor, a culpa e a morte. A dor faz parte da realidade humana. E aqui é uma explicação interessante, porque às vezes nós achamos que pelo fato de nós sermos cristãos, né, não existe dor. Não, e que às vezes até a gente sofre até mais. Porque eu comecei a rezar, eu comecei a vir à igreja, a aprovação e tudo mais, não é? Sim. Só que se a gente olhar o sofrimento, a dor, a doença, outras pessoas também ficam doentes. Sim. Outras pessoas perdem outros entes queridos, não é? Então, a dor faz parte de uma realidade humana. Quando nós olhamos já para a criança quando ela nasce, ela está no útero da mãe e tal, aquilo ali é um sofrimento também, não é? Sim. Os dentes que nascem numa criança, né? Da febre, a criança tudo, chora. Né, padre? Tudo tem um processo ali de Se nós olharmos Tá. para a nossa vida, e isso é muito libertador, porque o que nós não queremos sofrer. E lógico, quem busca sofrimento aí, né, precisa de um tratamento. Mas, quando a gente aceita que todas as fases da nossa vida, nós vamos passar por alguma situação de dor, de sofrimento, por exemplo, quando eu falava criança, quando ela vai ter que separar dos pais para ir para, por exemplo, para a escola, é um sofrimento. Eu vejo os meus sobrinhos lá, tenho vários sobrinhos, né, porque minha família é grande, mas tenho 2 pequenos. Quando eles têm que entrar naquela van para ir para a escola, todo dia é choro. Um de 5 e outro de 8, né? Então, sofrimento, adolescência, né? É um sofrimento, porque o adolescente, ele sofre muito também. Que o corpo dele está em transformação, a cabeça dele é diferente e tal. Aí os pais não compreendem esse adolescente, vice-versa, né? Sim.
Depois as escolhas, faculdade, vocação, né? Depois a juventude, a vida adulta, as responsabilidades da vida, né? Família ou outra vocação, como a minha, sacerdócio e tudo. Depois chega a melhor idade, que eu brinco, né? Lá esses dias na homilia eu falei, chega a melhor idade, a hora que você pensa assim, agora eu vou curtir a vida, não é? Já trabalhei, estou aposentado, aí vem as dores, né? Aí vem a dor do física, corpo, né? a dor física. Então veja, todas as fases da vida nós temos. Agora, como que nós vivemos dentro dessa realidade? Com essas dores, com essas realidades humanas. Para o cristão, para aquele que crê, nós vivemos tudo isso configurados a Cristo Jesus. Porque Jesus passou pela cruz, mas a cruz não foi a última palavra. Então, para aquele que tem esse propósito, né? Então, o cristão, ele precisa ter esse propósito na vida. Nós vamos perder pessoas que amamos? Vamos. Ontem ainda atendi uma pessoa que ela faz 1 ano que perdeu. O seu pai ainda não conseguiu superar essa perda, né? É difícil? Sim, mas todos nós vamos passar por isso, né? Todos nós vamos perder pessoas que amamos. Agora, quando nós temos uma fé, quando nós cremos em algo, temos um propósito, a gente não entrega os pontos. E quando a pessoa entrega os pontos, ela entra no vazio existencial. E aí vem a depressão, aí vem a falta de sentido na vida, aí ela vai entregando os pontos, vai deixando de viver. Né? Então, quando ele fala da dor, ele está falando nesse sentido. A culpa, né? A dor, a culpa e a morte. A culpa nós temos que aprender a lidar com ela. Salmo de final de semana, Salmo 102, dizia que o Senhor nos perdoa de toda a culpa. E eu brincava nas homilias, né? O Senhor nos perdoa de 70% de culpa? O pessoal, não. 90%? Não. 99%? Não, o Senhor nos perdoa de toda a culpa. Mas nós nos culpamos o tempo todo. Nós nos culpamos porque fazemos algo, ou nós nos culpamos porque não fazemos, não é verdade? Sim. Por que eu fiz tal coisa? Ou por que eu deixei de fazer? O que eu não fiz? Não é? Então temos que aprender a lidar com a culpa. E é um grande problema hoje. Eu fiz logoterapia, eu fiz a pós em logoterapia, fiz psicanálise, estou fazendo psicologia. Quando a gente vai trabalhar com a pessoa humana, uma das coisas que faz com que a pessoa adoeça é a culpa. E muitos, até cristãos, católicos, já pediram perdão para Deus na confissão, né? Deus já perdoou, porque quando a gente faz uma boa confissão, a beleza também de ser católico, né? Quando o padre fala, eu te absolvo dos seus pecados, no Pai, Filho e Espírito Santo, não existe mais pecado. Só que a pessoa ainda continua se culpando, querendo voltar ao passado que não tem como voltar. O que eu tenho é a partir de hoje, né? Então, aquilo que Jesus disse para a pecadora mesmo, né? Vai, não tornes mais a pecar. Então, a partir do agora, do hoje, eu posso fazer escolhas. Escolhas que me constroem. Aprender com os erros, ressignificar a vida e recomeçar. Então, a dor faz parte da nossa realidade, a culpa também, temos que aprender a lidar com ela. A morte, não tem como nós fugir dessa realidade. Só que o Frank escreveu muitos livros, né? E na pós, para escrever meu artigo, eu escrevi o artigo a logoterapia como ajuda no contexto religioso, para superar as dores e sofrimento dentro do contexto religioso. Li muitos livros do Frank, né? E ele diz que com essa questão da morte, a morte é que dá sentido à nossa vida. Imagine, Carol, se você vivesse como se não fosse morrer. Como será que seria a sua vida? Como será que seria a minha vida? Então, o fato de a gente... não deve ser, porque se Deus criou assim, né? Não, o fato da gente saber que um dia nós partiremos, é isso que ele fala do sentido também. Qual o legado nós queremos deixar para as próximas gerações? A gente não veio ao mundo à toa. A gente veio ao mundo para que, primeiro por vontade de Deus, né? Sim. Eu gosto de uma palavra que está lá em Efésios capítulo 1, versículo 4. Em Cristo Jesus, Deus pensou em nós antes da criação do mundo. Sim. Eu e você já existimos no coração de Deus antes dele pensar em criar o planeta Terra. Sim. Então, a gente não está aqui à toa. Isso aqui é preciso tomar esta consciência. Quando a pessoa toma essa consciência, ela vai viver esta vida com sentido, mesmo em meio às dificuldades. Sim. Então, a morte é que dá sentido, é nesse sentido mesmo, sim, né? Para onde vou, Para né? onde eu vou. E lógico, para nós que cremos, né? Nós que somos cristãos, católicos, nós estamos aqui para cumprir uma missão
deixar o nosso legado, mas também com propósito, né? Estamos a caminho da Jerusalém Celeste. Sim. Estamos a caminho da pátria definitiva. Então tem um sentido também a morte para o cristão. Sim. A palavra de Deus diz, hein? Para aquele que crê, mesmo que morra, viverá. Ou seja, se eu entendi bem, padre, seria compreender que em cada um desses momentos, sejam eles alegres ou tristes, existe ali um sentido mesmo. Existe, mesmo que eu não compreenda, porque às vezes a gente procura algumas respostas que são lógicas, não é? E tem coisas que não são explicáveis, ou pelo menos não naquele momento, e que a gente tem que ter uma aceitação. Essa aceitação faria um pouco parte dessa busca de sentido também? O Frank fala que a gente pode encontrar o sentido a partir da criação, Tá. das obras criadas, né? Aquilo que Deus nos oferece. A gente pode encontrar o sentido pela vivência, por viver em sociedade, por compartilhar com outras pessoas, né, a vida, os valores, Tá. Desde um trabalho, desde uma obra de arte também, tudo mais. E a gente pode encontrar sentido, porque imagine aquela pessoa que está na cama, talvez não consegue mais caminhar, ou vai ficar numa cadeira de rodas. Como que a gente pode dizer para uma pessoa dessa que é possível viver uma vida com sentido? Aí ele fala dos valores atitudinais, valores de atitude. Uma pessoa que tem dentro de si esta força interior, mesmo que ela esteja numa cama. E nós vemos vários exemplos até de santos da história da igreja, né? Sim. Mesmo que esteja sofrendo como ele estava no campo de concentração. O livro dele, eu até trouxe esse livro aqui, Carol. É o livro Em Busca de Sentido. Vários países, esse livro já foi lido, traduzido em várias línguas. É o primeiro livro dele, né, Em Busca de Sentido. Fantástico esse livro. E ele relata o que ele viveu no campo de concentração. Muito sofrimento. Eles ganhavam, e aí a gente começa a ler o livro dele e se emociona. Por quê? Porque nós reclamamos muito da vida, das coisas que temos, né? Ele fala que eles ganhavam o quê? No café da manhã? Um pedacinho de pão seco, só isso, com água. E eles trabalhavam no pesado, no campo de concentração. E aí alguns, eles sofriam muito, né? Frio e fome e tudo mais. Tudo, né? Alguns decidiam comer todo aquele pão de manhã, porque era só um pãozinho seco. Outros guardavam aquele pão no bolso. Todas as vezes que eles apanhavam, que eles sentiam muita dor, sentiam muito frio, tiravam um pedacinho daquele pão, colocavam na boca. Era a única maneira deles sentir um pouco de alívio. Então, como que... Aí a pessoa diz... Mas eu estou sofrendo, estou doente, como encontrar sentido? O Frank encontrou sentido dentro de tudo isso, vivendo lá no campo de concentração, sofrendo, sendo humilhado e tudo mais. Ou seja, é interior, né, padre? É muito mais uma interior. Atitude interior. Por isso que, como eu disse no início, o sentido ele não pode ser dado, ele precisa ser encontrado. Eu preciso encontrar o sentido para a minha vida no hoje, onde Deus me colocou, no trabalho que eu exerço, na missão que eu faço, encontrar o sentido. Porque é muito fácil, né, a gente desistir das coisas, da vida, das pessoas, mas não é esse o chamado. Então nós temos essa capacidade dentro de cada um de nós para viver esta vida com sentido, mesmo em meio às realidades, os sofrimentos e tudo mais. É possível. E quando a pessoa entende que nós vamos passar por fase da nossa vida de sofrimento, isso é muito libertador. Eu não gostava dessa palavra sofrimento. Quando eu entrei para a comunidade, fiz toda a minha formação na comunidade de Canção Nova, fui no discipulado. A minha formadora era um casal de formadores, né, da comunidade. Ela veio e disse assim: João, você precisa aceitar a cruz na sua vida. E eu disse: eu não quero um negócio de cruz, porque eu tive uma experiência de Deus muito forte. Então eu gostava muito das coisas, do avivamento, e orar, e subir um monte às vezes para rezar. Das consolações. Sim. Eu falava: esse negócio de sofrimento não é para mim, não. Ela falou: mas ele vai chegar, mesmo que você não queira. Eu saí de lá, ela não estava bem, essa mulher, ela não rezou direito para mim, né? Só que na verdade o sofrimento ele vem mesmo, ele vai aparecer nessas fases. Quando você entende que também você vai passar pelo sofrimento, mas vai passar não com sentido de tristeza, não, é as fases da vida, né? Seja na minha vida adulta, minha vida, na juventude, a minha vida adulta, agora ou depois, aí você vive uma libertação interior. Dizer: não,
Isso faz parte da realidade humana, mas como eu tenho vivido essa minha vida? Sim. Então, para aqueles que nos acompanham, talvez você esteja até sofrendo também, passando por alguma dificuldade, passando por algum sofrimento, até mesmo uma doença, saiba que é possível sim ter essa atitude interior para viver essa vida nova. Uma vida nova para nós, católicos, cristãos, né? Nós encontramos a experiência com Deus, que ele fala do suprassentido. Ele, como judeu, lógico, né? Acreditava em Deus também. O suprassentido para nós é a graça de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Então, que Deus te abençoe e que também essa reflexão possa te ajudar a não desistir das pessoas e não desistir principalmente de você. Porque se Deus está contigo, é possível viver essa vida com sentido. Padre, muito obrigada por ter vindo aqui dar essa palavra hoje. Ó, de repente, o teu livro para o senhor escrever, falar sobre a busca do sentido na linguagem católica cristã. Eu escrevi isso aqui bem rapidinho, né? Esse aqui, Recomece Deus Acredita em Você. O último capítulo é também sobre logoterapia. Desse livro que foi reeditado. O último capítulo é sobre logoterapia e principalmente ajudando as pessoas a sair da culpa. Então, por isso que o título é Recomece Deus Acredita em Você. Aí, ó, indicação, o livro do Padre João Marcos Pollack para você. Muito obrigada, Padre. Sempre bem-vindo. Bom, parceiro da obra Evangelizar. Que alegria, né? Agora é com você, Lucas. Vai lá, meu querido. Felicidade estar aqui. Boa tarde para você de casa. A gente vai conversar sobre saúde e falar da importância de você cuidar do seu organismo, manter o seu corpo sempre protegido para você não sofrer depois. A gente sabe que cuidar da saúde hoje é importante para a gente não precisar gastar, tratar com a doença mais tarde, não é assim? Então cuide da sua saúde de forma completa, de forma geral com magnésio quelato. Você vai ligar agora 0800 591 8773 e vai pedir o seu magnésio direto do laboratório. Ó, hoje tem presente. Tem desconto e tem, sabe o que para você? Saúde garantida com mais qualidade. É para você que está sofrendo com dores intensas. Essas dores causadas muitas vezes pelo reumatismo, pelas inflamações, essas dores causadas pelo excesso de estresse também, esse mau humor que você sente por causa delas, vai acabar. A dor vai aliviar com magnésio quelato e você vai conseguir sentir o alívio na primeira semana de uso. Então já liga no 0800 591 8773 para você garantir o seu magnésio, vai levar o robozinho aspirador de presente, além de ganhar um aliado para a sua saúde, você vai conseguir ganhar também um aliado da faxina. Junto com o robô, eu vou te mandar o nosso cálcio, que é um presente especial para você. 2 presentes e um desconto de 60% para você que já está ligando, 0800 591 8773. Mas ó, tem que ligar agora para garantir o desconto, para garantir o presente e, claro, para garantir saúde. Lembrando que o pagamento para você que é telespectador aqui é no carnezinho. E não vai pagar nada agora não, tá? Não vai pagar nada agora não. 0800 591 8773 é o telefone para você ligar e eu volto com você, Carol. Obrigada, Lucas. E olha, eu convido você a levar para alguém, para alguma família, um sentido da vida, que é a evangelização que nós fazemos aqui na obra Evangelizar. Nós estamos em plena ação São José Providenciai, o momento em que nós acolhemos novos membros, novos associados, pessoas que querem fazer a diferença, que querem levar pelos meios de comunicação a evangelização, a pessoa de Jesus Cristo. Então, sabe o que você podia fazer agora? Bom, daqui a pouquinho a gente vai sair para o intervalo. Enquanto isso, ó, você vai abrir o nosso site, tvevangelizar.com.br. Pode ser no teu celular, pode ser no teu tablet, pode ser no computador. Você vai ver esse banner aqui com São José dormindo e você tem esse botão azul. Por aqui você já consegue fazer a sua indicação. Pensou já em algum nome? Já até conversou com alguém? Passou o fim de semana, vocês estavam ali, algum familiar, vocês almoçaram juntos e comentou sobre a obra? Agora é o momento de você deixar o nome e o telefone e a nossa equipe vai entrar em contato. Nos ajude. Esse é um momento extremamente importante para que a gente possa ampliar a obra Evangelizar e chegar muito mais longe com essa evangelização. Então, muito obrigada a você que já fez a sua indicação e se lembrou de mais alguém, corre lá no nosso site. A gente sai agora para um breve intervalo, voltamos para saber mais sobre o estado de saúde do Papa Francisco. Volte comigo, saímos com imagens de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, o canal é o 23.1 e a padroeira de Naviraí é Nossa Senhora de Fátima. Já eu volto.
De volta com o programa A Vida em Foco, você está na TV Evangelizar e nós estamos diariamente aqui intercedendo pelo Papa Francisco. Temos esse carisma na obra Evangelizar da intercessão e como é importante nesse momento. Portanto, vamos agora para as últimas informações sobre o estado de saúde do Papa Francisco, diretamente de Roma, com Silvonei José. Acompanhe comigo. O Papa dormiu bem a noite toda. Essa é a atualização da manhã desta terça-feira, 25 de fevereiro, da Sala de Imprensa da Santa Sé, sobre o estado de saúde do Pontífice, internado no Hospital Gemelli desde o dia 14 de fevereiro. O boletim médico da noite de ontem apresentou uma leve melhora em suas condições. Não houve novas crises respiratórias. O fluxo de oxigênio foi reduzido levemente e os exames apresentaram melhoras. Além disso, a leve insuficiência renal não causa preocupação, informou a nota. Também ontem, Francisco retomou o trabalho e à noite telefonou para a paróquia de Gaza. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvonei José. Qualquer mínima melhora para nós já é um momento de maior esperança, então continuemos firmes na oração, é muito importante a oração que você está fazendo em casa, na sua missa diária, no seu terço, na hora de dormir, continue rezando pelo Papa, somos igreja e precisamos fazer isso. Agora vamos chamar aqui o recado do Rafael que está aqui com a gente, vai lá, Rafael. Boa tarde, Carol, boa tarde a você de casa, onde quer que você esteja, olha... Deixa eu falar com você que, de repente, está intranquilo. Você não consegue mais dormir, não está mais conseguindo se concentrar porque as dívidas estão se acumulando. E aí, tira a paz de qualquer trabalhador, de qualquer dona de casa, eu sei. Mas, olha, tem uma solução e tem um jeito. Porque aí no contrato de financiamento que você fez ou da renegociação do seu cartão de crédito, certamente tem aquelas letrinhas miúdas. E ali, às vezes, tem taxa indevida, juro excessivo e até seguros embutidos que encarecem o seu financiamento. Aquilo que você nem queria estar pagando, está. Bom, uma dica para você é pegar seu telefone agora e ligar 0800 000 8815. O time Regularize, que faz parte do Grupo Bom Acordo, vai fazer uma análise gratuita do seu contrato e você vai identificar ali onde você pode economizar, tirando essas taxas indevidas, esses juros excessivos que não deveriam estar sendo cobrados no seu contrato. Exatamente no seu contrato. Nem precisa do contrato na mão. Com o carnezinho, você já faz o cálculo na hora. A equipe já dá para você o valor que você vai economizar. É isso mesmo. Ligue agora mesmo, porque os próximos 10 minutos, todos que ligarem terão a análise gratuita. 0800 000 8815. Rafael, já que tem o meu contrato, mas está dentro do prazo de 1 ano. Ainda assim, eu posso reaver aquilo que paguei a mais? Pode. Ligue agora. 0800 000 8815. É a forma de você economizar. Imagina que você está pagando lá um financiamento de R$ 1.200. A gente consegue um desconto de até 30%. São R$ 300 de economia. Num contrato de 60 meses, são R$18 mil que a Regularize vai te ajudar a economizar. Não perca tempo. Ligue agora mesmo. 0800 000 8815. A equipe está pronta, preparada para te auxiliar, para fazer você entender o seu contrato e reduzir esse valor. 0800 000 8815. É com você, Carol. E você está convidado a participar hoje com a gente dessa transmissão da vigília diretamente de Roma em oração pelo Papa, como nós fizemos ontem. Nós estamos aqui como Obra Evangelizar, rezando muito fortemente pelo Papa Francisco. Então essa transmissão vai acontecer às 17 horas, é só você continuar aqui com a gente e pegar o seu terço na mão, convidar alguém, avisar mais alguém para rezarmos juntos. Nós estamos aqui transmitindo para o Brasil inteiro, nacionalmente, justamente para aumentar essa corrente de oração. Inclusive o nosso arcebispo metropolitano, Dom José Antônio Peruso, ele mesmo convida você pessoalmente a participar desta vigília. Acompanhe comigo. Vamos orar por ele. Em Roma, no Vaticano, multiplicam-se as vigílias de oração. Mas pelo mundo todo,
no Oriente, no Ocidente. Os noticiários mostram, na inteireza do mundo, há pessoas que se lembram dele com gratidão orante. Eu peço a você, aqui na nossa arquidiocese, o que acompanha pela TV Evangelizar, reserve momentos para orar pelo Papa. E o seu momento junto com a gente às 17 horas. Então vamos rezar pelo Papa. Ele precisa das nossas orações. É o bem mais precioso que você tem a oferecer neste momento. Obrigada pela sua companhia de hoje. Continue aqui com a gente na TV Evangelizar. E eu te encontro amanhã às 3h30 da tarde. Fique com Deus. Até amanhã.